Nessa aula, eu vou apresentar para você a interface do Excel e como funciona as operações básicas em Excel, tá? A primeira coisa que a gente vai perceber é que alguma coisa é parecida com aqueles outros programas do pacote da Microsoft, né? O Word, o Excel e o PowerPoint têm algumas coisas e alguns elementos em comum, como, por exemplo, a minha barra de menus aqui, né? Onde eu tenho os menus que eu vou trabalhar, eu vou fazer as minhas operações dentro desses menus. Logo abaixo da barra de menus eu tenho a minha barra de botões, onde também eu consigo fazer algumas regulagens para ajustes ou da célula, ou das ferramentas, ou das próprias funções e fórmulas, né? E embaixo, né, na verdade, da barra de menus, barra de botões, eu tenho uma barrinha especial aqui, agora começa uma pequena diferença, onde eu consigo visualizar qual é uma célula selecionada. Eu já vou explicar para vocês a célula, e esse número que aparece ali, na verdade aquela letra e aquele número, é o endereçamento daquela minha célula. Ao lado a gente tem uma linha de funções, é a minha barra de funções, onde eu vou poder escrever qual é a função, a fórmula, o texto, o número que eu desejo colocar na minha planilha, e abaixo a gente tem a minha área de trabalho, que é justamente esse quadriculado, essa matriz, onde cada quadradinho aí, a célula tem uma característica específica, mas a minha área de trabalho é essa planilha que a gente está visualizando grandona aqui. O Excel também tem uma grande diferença em relação aos outros programas, porque uma única pasta de trabalho pode conter várias planilhas. Então, um arquivo pode conter várias planilhas. Diferente do que a gente tem no Word, onde um documento é igual a um arquivo, né? O arquivo é igual ao documento, no PowerPoint também. Aqui no Excel eu consigo ter essa possibilidade de, num arquivo, na verdade, numa pasta de trabalho, eu poder ter várias planilhas, tá? Segundo o site da Microsoft mesmo, né, eles falam que o Excel é uma ferramenta super poderosa para você criar, formatar planilha e analisar dados, né? Então o Excel tem essa característica e ele é tão famoso justamente porque ele é muito versátil. Eu consigo tanto trabalhar com cálculos, eu consigo trabalhar com análises, eu consigo trabalhar até com o depósito de informações, como seria um pequeno banco de dados. Não dá para a gente sinalizar que o Excel seja uma ferramenta de banco de dados, mas ele pode servir para armazenar conteúdo e aí sim se comportar muito parecido com um banco de dados, tá? Agora sim, falando da interface e de como a gente vai trabalhar, uma outra diferença que eu tenho muito importante para dizer para você é que quando eu estou trabalhando com os elementos que são comuns da Microsoft, né, em outros programas, o ponteiro do mouse assume o formato de uma flechinha. E aí, cada clique vai corresponder à ação daquela flechinha. Normal, coisa que vocês já sabem fazer, tanto no Macintosh quanto no Windows. O Excel não muda muito nesse sentido. Onde é que vai haver mudança? Quando eu estou trabalhando com as minhas planilhas, o meu ponteiro de mouse vai assumir três características diferentes, para três funções diferentes. Então a primeira delas é a cruzinha grossa, onde eu posso fazer a seleção de uma célula ou de um intervalo de célula. É muito importante a gente entender que nós vamos trabalhar muito com intervalos de célula. Eu tenho também a possibilidade de ter como cursor uma mãozinha, que justamente faz com que eu transporte os valores de uma célula para outra célula. É mais ou menos como a gente está acostumado com um recortar e colar. E, para finalizar, a gente tem uma cruzinha fina, tá? A cruzinha fina é aquela cruzinha que vai pedir, né? Na verdade, eu vou pedir essa cruzinha fina toda vez que eu quiser montar uma sequência lógica. Uma sequência lógica é um motor que a gente tem dentro do Excel que faz com que ele entenda uma sequência do que a gente está pensando dentro de uma lógica. Às vezes a lógica é a mesma que a nossa, e isso facilita bastante. Às vezes eu preciso ensinar para o Excel qual é a lógica e ele vai reproduzir essa lógica com, enfim, com a necessidade que a gente tiver naquele momento, tá? Vamos começar já, na verdade, com as operações básicas e lembrando que eu posso selecionar também, se vocês quiserem depois, uma coluna inteira ou uma linha inteira, tá? Na minha barra de fórmulas, né, onde a gente tem a minha barrinha de fórmulas, a primeira coisa que é interessante entender e reconhecer é que cada vez que eu clico nesses quadradinhos, na verdade daqui para frente como células, cada vez que eu escolho uma célula,
ele vai me identificar qual é o endereçamento da célula. Mais ou menos como no jogo de batalha naval, eu tenho as minhas colunas todas associadas a letras A, B, C, D, E, coluna F, coluna H, e as linhas vão ser relacionadas a números naturais inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Então, o endereçamento da célula que eu estou trabalhando nesse momento é C6. Se eu quiser mudar para uma célula F9, basta eu olhar aqui em cima aonde vai estar o posicionamento do meu cursor. Importante também é, daqui para frente, você entender que eu posso fazer seleções com sentido. Sentido eu digo direção, né? Então aqui eu fiz uma seleção de B até F, mas o Excel inicia a minha seleção e inicia a localização dessa minha seleção pela célula inicial, aonde eu comecei efetivamente a minha seleção, tá? Então, se a minha seleção for vertical, nesse caso, ele começou pela célula B4 e ele vai até a célula B15. O Excel até achura, né? Ele deixa um risquinho aqui para que a gente visualize qual é o intervalo de células que eu estou selecionando naquele momento. Eu posso fazer também a seleção em área, e aí, novamente, ele vai achurar, né? Ele vai marcar a coluna B, C, D, E, F e as linhas 4, 5, 6 até a 17. Mas, aqui de novo, eu quero só dar o realce para justamente o início da minha seleção. Por quê? A minha seleção é vertical e horizontal, mas ela tem um começo. E o Excel vai sinalizar esse começo. Depois, com o tempo, em outros exercícios, você vai perceber que essa seleção, mesmo que em área, marcar o início e o final é extremamente importante. Eu posso selecionar, acho que eu já falei, mas eu posso selecionar uma coluna inteira, basta eu selecionar a letra e ele vai colocar a minha coluna inteira, e eu posso selecionar uma linha inteira. Ele vai pegar todo o intervalo, tá? Isso ajuda bastante quando a gente precisa fazer uma formatação rápida. Eu quero deixar uma linha com um aspecto específico ou uma coluna com um aspecto específico. Isso é o começo que a gente precisa entender do Excel. O Excel vai aceitar números, o Excel vai aceitar texto e o Excel vai me demonstrar resultados. Eu consigo fazer isso visualmente através de gráficos ou eu consigo fazer isso numericamente através de cálculos. Então é importante também saber que o Excel pode aceitar fórmulas e pode aceitar funções matemáticas, fórmulas matemáticas e funções matemáticas. Tudo isso faz do Excel a ferramenta que a gente tem para justamente trabalhar com as planilhas, com a análise para tomada de decisão e assim por diante.